Um texto, seja oral ou escrito, é o discurso de um locutor, que pode abrir espaço para a inclusão de outras vozes, de forma implícita ou explícita. Bom, sobre o texto 1, é incorreto afirmar. Então, com base no que a gente leu do texto 1, é incorreto afirmar o quê? Ele apresenta a argumentação por meio de citação livre e de discurso indireto. Ele contém um exemplo de discurso direto utilizado pelo agente de justiça. Ele demonstra a relação entre o discurso falado e o registro escrito do depoimento. Ele discute sobre a importância do registro de fala para a reconstituição dos fatos. Então, a gente observou que o texto, ele fala, ele argumenta, ele fala a respeito da passagem de um discurso oral, né, para um discurso escrito, beleza? Então, essa transposição da oralidade para aquilo que foi efetivamente escrito, passado então a ser escrito pelo escrivão, beleza? E aí você vai notar o seguinte: aquilo que a pessoa fala, muitas vezes na passagem para a transcrição, será do discurso indireto. Perguntado se, respondeu que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Beleza? Então, ele foi perguntado para ele, olha, você estava em determinado lugar assim, assim, assado? Então, a resposta dele é qual? Eu estava assim, porque eu fiz assim, assim, assado, eu estava lá, fiz isso, fiz assim, fiz assado. Ok. Agora, na transcrição para o texto, né, já ali dentro do processo e tudo mais, o escrivão, então, na hora de relatar isso, ele vai sempre colocar assim, né? Perguntado se, respondeu que havia feito tal coisa. Ele responde num discurso indireto, beleza? Essa basicamente é a ideia. O discurso direto é a fala direta do interlocutor, né? É a fala direta do personagem, digamos, personagem, com o leitor, diretamente essa passagem, ok? Já o discurso indireto, nós sempre vamos ter ali aquele que, tá legal? Um se ou que, ele disse que, ele falou que, e assim por diante, tá legal? Ele afirmou que, e assim por diante. Então esse é o discurso indireto. Cara, então é o seguinte, o texto basicamente ele fala dessa citação, ele mostra pra gente a citação do discurso, a citação indireta ou do discurso indireto, beleza? Típico justamente desse relato, ok? Essa transposição então para o texto. Como a gente observou aqui, ó, tá? O discurso relatado em depoimentos da justiça. Então, ele tem todo um fundamento em relação ao discurso indireto. Ok. Olha só o que o texto fala pra gente, olha. Sobre o texto 1, é incorreto afirmar. O texto 1, então, ele apresenta a argumentação por meio de citação livre e de discurso indireto. Depois, na letra B, ele contém um exemplo de discurso direto. Cara, o discurso direto é só você lembrar o seguinte, olha, fulano chegou aqui e disse o seguinte, 2 pontos. E na sequência você coloca efetivamente aquilo que ele falou. Então é como aquela fala do personagem diretamente com o leitor do texto. Isso é o discurso direto. Tá legal? Houve algum exemplo de discurso direto no texto? Não. Não houve discurso direto, né? A fala direta do interlocutor, tá? Direta com o leitor. Não houve exemplo de discurso direto. Tá legal? Então está o incorreto aqui é justamente a alternativa B de bola. Pronto. É a alternativa B de bola. O terror, alternativa C. O texto demonstra a relação entre o discurso falado e o registro escrito? Olha, ele coloca assim, ó, embora a oralidade seja um dos princípios do processo penal, os depoimentos orais são reduzidos a termo pelo escrivão ou consignados pelo juiz, assim, assim, assado, né? Essa passagem do oral para o escrito contribui para o caráter polifônico e controvertido da prova testemunhal, pois é responsável por uma série de interferências dos agentes da justiça na elaboração dos textos escritos, causando um remanejamento de estruturas e de pontos de vista em relação à voz original. Então, realmente, a gente percebe que ele demonstra a relação entre o discurso falado e o registro escrito, sim. E ele também mostra a importância do registro de fala para a reconstituição dos fatos. No finalzinho do texto, a gente releu ali e a gente percebeu essa relevância, essa importância nessa transposição daquilo que é falado para aquilo que foi registrado de forma registrado e escrito. Beleza? Aí tem o seguinte, cara.
O que acontece na alternativa A? A banca deixou a alternativa A como certa. Mas aqui eu gostaria de fazer uma ponderação com você, tá? O texto, ele fala, ele argumenta, ele fala a respeito da transcrição, daquilo que é falado, tá? Para aquilo que está escrito, normalmente em discurso indireto. Mas o texto não utilizou nenhuma passagem do discurso indireto. Ele não utilizou nenhuma passagem. Então o que acontece? A afirmação feita na alternativa A, ela mostra o seguinte, olha, o texto apresenta a argumentação por meio de citação livre e de discurso indireto. O que ela poderia ter dito, ter colocado aqui, é que ela apresenta argumentação ou apresenta informação a respeito da transposição de uma linguagem oral para a linguagem escrita, o que naturalmente seria um discurso indireto. Tudo bem, caberia isso. Mas aqui vai o julgamento do professor, tá? Numa análise técnica da prova. O que foi colocado aqui, justamente com essa expressão, com essa locução prepositiva por meio de, isso dá a entender ao candidato que o texto utilizou citação livre e discurso indireto, que na realidade não aconteceu. O texto falou dessa citação livre, falou do discurso indireto, mas não utilizou, não empregou. Então, ao dizer por meio de, apresenta a argumentação por meio de citação livre e de discurso indireto, não seria o caso. Aí, sobre a citação livre, sobre o discurso indireto, aí caberia. Então, o problema da alternativa A, e que a banca deixou como gabarito, como alternativa correta ainda, né? Ela colocar o por meio de, essa locução aqui, ela não utilizou a citação livre, nem o discurso indireto no texto, mas falou sobre. Mas, quando você bate o olho na alternativa B, então essa é uma questão que você fala assim, cara, todas estão... duas estão incorretas, eu tenho que achar a mais incorreta. Então, a mais incorreta é a alternativa B. A alternativa A, nós tivemos aquele probleminha ali com o por meio de.